Bem, meu nome é Cristiano Colombo e nós vamos estar então na aula de hoje falando um pouco para vocês então dos principais pontos do direito tributário. Lembra que hoje é o aulão do direito tributário, então nós vamos buscar fazer o quê? Pensar aqueles principais pontos, aquelas matérias que são e que vêm sendo questionadas por a nossa banca, pela banca FGV. Então nós vamos começar tratando com vocês do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que fala sobre tributo. Analisando um pouco o artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos que lembrar do que? Tributo não é multa e multa não é tributo. Cuidado na prova então. Se entre as assertivas tiver a palavrinha multa, lembra que multa não é tributo. Por quê? Tributo, como diz a própria lei, não é sanção de ato ilícito. A teor do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Lembra também, muito importante, que o tributo ele deve ser pago em moeda. Ele pode ser pago em selo e estampilha e também pode ser pago, nós chamamos isso de dação em pagamento de bens imóveis. Não é permitida a dação em pagamento de bens móveis, mas somente de bens imóveis, a teor do artigo 156 ali do Código Tributário Nacional. Lembra também, conforme nós vamos estar trazendo aqui, que haverá o princípio da legalidade, instituído em lei. O tributo ele é instituído em lei, em alguns casos ele pode começar por medida provisória, mas depois ele tem que ser convertido em lei, vejam, muito importante isso. Lembra que, aqui falando um pouquinho de medida provisória, bem rapidamente, que não se pode instituir ou começar um processo legislativo para instituir um tributo que exige lei complementar. Por quê? Medida provisória não trata, artigo 62 da Constituição Federal, medida provisória não trata, evidentemente, de matéria própria de lei complementar. Então lembra, por exemplo, que MP não pode se utilizar quando nós falarmos de empréstimo compulsório, porque empréstimo compulsório é união mais lei complementar. Esse é o exemplo. Então, instituído em lei e cobrada a medida de atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, não há discricionariedade na cobrança do tributo. Então lembro a vocês, o artigo 3º nos traz alguns elementos importantes, que é um artigo muito importante aqui na área do direito tributário, que eu tenho que pagar em dinheiro, moeda, posso pagar em cheque, mas o cheque tem que ser, tem que compensar, tem que entrar o dinheiro na conta do Estado, sair da conta do contribuinte, mas entrar na conta do Estado. Posso pagar também em bens imóveis, não móveis. Lembra também, multa não é tributo, tributo não é multa. Esses são os principais elementos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que também exige o respeito ao princípio da legalidade. Bem, então esse é o artigo 3º. Agora vamos falar um pouquinho sobre as espécies tributárias. Espécies tributárias é um tema muito importante e muito recorrente em provas. Vejam que onde é que nós encontramos as espécies tributárias? Lá no artigo 145 da Constituição Federal. Então vamos lá no 145. O que o 145 vai dizer? A União, os Estados, o Distrito Federal, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, gente, veja, quando eu falo em tributo, a ideia é criar, então, um guarda-chuva. O tributo ele é um conceito amplo que vai envolver 5 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. A partir dessa ideia, então, quando a gente fala de tributo, a gente está falando de toda e qualquer espécie tributária. Vamos aqui, dentro dessa ideia, desse guarda-chuva, falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas espécies tributárias. Vejam que o artigo 4º do Código Tributário Nacional, que é um artigo importante, vai fazer expressa referência que a natureza do tributo vai se qualificar em razão do seu
fato gerador, ou seja, eu vou dizer que é uma taxa em razão do seu fato gerador, eu vou dizer que é o imposto em razão do seu fato gerador. Então, o fato gerador é que vai dar a natureza do tributo. Lembra, artigo 4º do Código Tributário Nacional. Então, vejam, quando a gente fala aqui das espécies, não podemos esquecer que o imposto, eu sempre brinco com os alunos, né? Está ali no 145, inciso 1, vai dizer imposto é ponto e vírgula. O que quer dizer isso? Que o imposto, quando a gente paga imposto, não há uma atividade específica do Estado para o contribuinte, né? Isso está, gente, no artigo 16 do Código Tributário Nacional. O artigo 16 do Código Tributário Nacional vai dizer que o imposto não vai, né? Quando se paga imposto, você não recebe uma atividade específica por parte do Estado. Então, isto é muito importante. Vocês vão lembrar na hora da prova que o imposto, portanto, ele é não vinculado. Aplica-se ele a ideia de não vinculação. Por quê? Você paga e não recebe nada diretamente em troca, ok? Né? Taxas. Ora, a taxa, vejam que o artigo 145, inciso 2, vai tratar e vai trazer, evidentemente, quais as hipóteses de incidência que poderão ser cobradas as taxas. Se nós olharmos ali, nós vamos ter que a taxa será cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Lembra, todas as taxas de fiscalização, taxa para expedição de um alvará, por exemplo, da saúde, enfim, um alvará da vigilância sanitária, portanto, né? Um alvará que venha tratar de funcionamento de um estabelecimento, tudo isso é taxa em razão do exercício do poder de polícia. Aqui polícia, lembre, né? Polícia administrativa. Quanto aos serviços, nós temos que ter um cuidado especial, porque as provas muitas vezes agora vêm cobrando minúcias nas palavrinhas que estão exatamente nos termos do que está aqui disposto na Constituição. Mas que na hora da prova cobrar a literalidade é o complicado. Então vamos na literalidade para vocês guardarem isso. Olha o que diz o artigo. O artigo diz assim, continua, né? Ou pela utilização efetiva ou potencial. Então, a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível pode ser, nesse caso, se houver isso, pode ser cobrada uma taxa. Então lembra, agora vamos na minúcia. Vejam que a utilização é efetiva ou potencial. Vou pegar um exemplo bem claro que a jurisprudência enfrentou. Taxa de coleta de lixo. A TCL, ou taxa de coleta de lixo, né, que pagamos então para o município, lembrem disso. O que acontece? Se você produziu o lixo ou não produziu, se você deixou seu apartamento fechado ou ainda alugou seu apartamento ou mora nele, não importa. O caminhão ali que vai buscar o lixo, ele vai passar na frente da sua residência. Ou seja, a utilização, portanto, nesse caso, se você, por exemplo, deixou seu apartamento fechado, ele é o quê? É uma utilização potencial. Agora, você pode produzir lixo e essa utilização então vai ser efetiva. Então, a utilização é potencial ou efetiva. E o serviço, guardem isso, o serviço é público, divisível e específico. O que significa divisível e específico? Significa que você pode verificar quem está sendo beneficiado com o serviço e também mensurar o quantum está sendo beneficiado. Isto é serviço público específico e divisível, né? Então, por isso que a gente diz, na verdade, que a taxa vai atender, né, serviços públicos uti singuli, ou seja, do próprio indivíduo, que é possível verificar. Enquanto que o imposto, né, uti universi, ou seja, universal. Os serviços públicos indivisíveis, né, vão acabar em razão do valor que entra no orçamento, acabando sendo atingido por esse serviço indivisível. Mas guardem, imposto, ponto e vírgula, independente, se paga independente da prestação de qualquer atuação específica do Estado em relação ao contribuinte. Taxa ou é de poder de polícia, polícia administrativa, fiscalização, ou é serviço público específico e divisível. Lembrando que será cobrada a taxa mesmo que a utilização seja potencial, pois a utilização pode ser efetiva ou potencial. Guarda isso, que isso já perguntaram e já caiu nessa prova da OAB. Cuidado com isso. Outra situação aqui, 3, contribuição de melhoria. Eu sempre gosto de brincar com os alunos que, em relação a essa espécie tributária, guarde,
Aqui nós estamos falando de contribuição de melhoria, não de contribuição de pioria. Ou seja, o que quer dizer isso? Contribuição de melhoria gera com isso um binômio. Qual é o binômio? Obra pública mais valorização imobiliária. Gente, se cair na prova, por exemplo, que uma pessoa jurídica de direito privado, que um grupo de shopping center, enfim, fez uma obra, pergunto, pode ser cobrada a contribuição de melhoria por isso? Não, não pode. Por quê? É só obra e obra pública. E mais, tem que ter valorização imobiliária. Eu digo para vocês, pela experiência que nós temos nas provas, que se a questão falar em obra pública, veja bem, se falar em obra pública e nada mais disser, se presume que houve uma valorização imobiliária. Então, construiu-se uma praça próximo, né, da residência, tarará, tarará, e agora vem se cobrar a contribuição de melhoria. Pode ou não pode? Claro que pode. Obra pública, presume-se que uma praça ali numa localidade gera, né, então, melhoria e, portanto, né, valorização imobiliária e, portanto, pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Agora, atentos! Se por um acaso a questão disser assim, que foi feita uma obra pública e essa obra pública não trouxe nenhuma melhoria e, por pior ainda, acabou piorando a situação, pode acontecer. Um viaduto que passa na janela do indivíduo pode piorar a situação dele. Bom, se a questão vier, como eu gosto de dizer, se desculpando e disser que não houve melhoria, bom, aí pode haver uma impugnação por parte do contribuinte e não pagar esta exigência, esta exação, por não existir valorização imobiliária. Lembra que tem que ter um binômio. Binômio, obra pública mais valorização imobiliária. No nosso livro de tributário, a gente trata bem esse binômio, né? Obra pública mais valorização imobiliária é o binômio. Lembra, onde é que está, professor, a valorização imobiliária? Está no nome. A contribuição é de melhoria, não de pioria. Guarda isso. Lembra também, quando se falar em contribuição de melhoria, muito importante, que a contribuição de melhoria ela tem que ter um limite individual e um limite global. Isso é muito importante. O que é o limite individual? É o quantum de melhoria que cada indivíduo tem. E o que é o global? Ora, se o valor da obra é de 1 milhão, eu não posso cobrar 2 milhões dos contribuintes. O que isso vai gerar? Bom, isso vai gerar, né, um a mais que vai passar o que a lei determina, artigo 81, artigo 82, artigo 83 do CTN, que determinam e delimitam limite individual e limite global. Guarda isso que é importante. Já caiu em prova. Falamos dos impostos, falamos das taxas, falamos das contribuições. Agora vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar aqui e falar de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, como cai em prova, né? Lembro que na última prova eu estava aqui nessa mesma situação do aulão e eu falei para os alunos em aulão, gente, cuidado, empréstimo compulsório é União Federal mais lei complementar. Eu falei isso em aula. O que caiu na prova? Caiu um questionamento exigindo e que se pressupunha que o candidato soubesse, né, que empréstimo compulsório é a União mais lei complementar. Significa dizer, quando estamos falando de empréstimo compulsório, que lei ordinária e tampouco medida provisória podem tratar de empréstimo compulsório. Isso é muito importante. Então, o que já caiu em prova sobre empréstimo compulsório? Já perguntou assim, todos os entes da federação podem instituir empréstimo compulsório. Errado! Quem é que pode instituir um empréstimo compulsório? Somente a União Federal. Outra situação que já perguntaram em prova. Colocaram-se medida provisória, pode iniciar processo legislativo de criação de empréstimo compulsório. A resposta é não, não pode. Por quê? Porque se é lei complementar a exigência, e assim é exigido, mediante lei complementar, não pode uma MP iniciar esse processo legislativo. Porque a MP tem força de lei, prezados. Não tem força de lei complementar. Artigo 62 da Constituição Federal, que vai determinar, que vai vedar, então, portanto, que se possa, nesse caso, né, instituir este tributo através de MP. Importantíssimo isso. Então, o artigo 148 ainda traz duas situações que nós temos que analisar aí com calma. Vejam que o 148 da Constituição Federal traz 2 incisos e um parágrafo único. Atenção que todos eles já perguntaram em prova. Primeira coisa, o artigo 148 começa.
A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Prezados, calamidade pública e guerra externa, dá para esperar? Claro que não. Então, gente, neste caso, não se aplica o princípio da anterioridade. Ou seja, quando houver uma guerra ou calamidade pública, o que vai acontecer? O empréstimo compulsório ele pode ser instituído e não respeitará o princípio da anterioridade. Já o inciso 2, que fala então do que nós denominamos de um conceito jurídico que é indeterminado, que vai dizer investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Isso é um conceito jurídico determinado, que o próprio legislador vai colmatar, vai preencher ele. O que vai acontecer? Esse exige que se aplique, está ali, observado o artigo 153b. O que cai muito em prova? Pergunta assim, as hipóteses de empréstimo compulsório não obedecem o princípio da anterioridade. Errado. Por quê? Nós temos um inciso, o inciso 148.1, que não obedece o princípio da anterioridade, mas temos o 148.2, que é obediente ao princípio da anterioridade. Cuidado com isso. E a outra situação aqui, que é o parágrafo único, dirá: a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Importantíssimo, então. O que acontece? Você instituiu, você que vai ter que usar naquela despesa que você enfim, destinou. Como, por exemplo, aqui nós vamos ver calamidade pública, guerra, o investimento público, tudo isso vai ter que se voltar a esses recursos que foram cobrados. E outra situação importantíssima, o empréstimo compulsório, por sua natureza, empréstimo, ele é um tributo restituível. O que quer dizer o empréstimo compulsório é um tributo restituível? Que evidentemente ele vai ter que ser devolvido à população. Guardem isso, né? Isso é muito importante. Então, vimos aqui o 148. Gente, outra situação importantíssima é a das contribuições especiais, que também é uma, espécie tributária, né? Então vejam, aqui é muito importante salientar que o artigo 149 é o que vai tratar disso. E no 149, no seu caput, já vai estar lá. Compete exclusivamente à União. Atenção, a União Federal é que, por regra, instituirá as contribuições especiais. A União Federal, guardem isso, que, por regra, instituirá as contribuições especiais. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso quem institui, quem é? A União. Então, vejam a importância disso. Agora, por exceção, e toda boa regra tem uma exceção, então a regra geral é que as contribuições especiais sejam instituídas pela União, né? Agora, em 2 casos, poderão ser instituídos por outros entes políticos. 149, parágrafo 1º. O que dirá? 149, parágrafo 1º dirá que o custeio do regime previdenciário poderá ser feito por cada um dos seus entes federativos, voltando-se aos seus servidores públicos. Então, por exemplo, o município pode criar contribuições para o custeio do seu regime previdenciário. Porto Alegre nós temos a Previmpa, por exemplo. Previmpa. Já o Estado do Rio Grande do Sul temos o IP. Portanto, o Estado pode cobrar contribuição dos seus servidores públicos estaduais, aqueles que estão vinculados. Lembrem que a iniciativa privada, quem é que cobra as contribuições para a Seguridade Social da iniciativa privada? A União, É a União que vai cobrar. Muito importante, então, esse 149. Então, o 149 vai dizer isso, que por regra é a União que cobra. Agora, primeira exceção, custeio do regime previdenciário. Lembra do IP, lembra do Previmpa, lembra que o município pode cobrar e lembra que o Estado pode cobrar. A segunda exceção que vai acontecer é a denominada contribuição de iluminação pública. Gente, muito cuidado com isso. Contribuição de iluminação pública, quem é que pode cobrar?
não é a União, mas é o município, e não esquece do DF, do Distrito Federal. O Distrito Federal e o município poderão cobrar as contribuições de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, a CIP. Cuidado! Não existe taxa de iluminação pública. Cuidado! Não existe taxa de iluminação pública. O que existe é contribuição de iluminação pública. Por quê? Por que não pode ser uma taxa? Porque a taxa se volta a serviço público, específico e divisível. E iluminação pública, prezados, você pode dizer que a iluminação pública atende especificadamente e de forma divisível um cidadão? Não, porque a iluminação pública basta que alguém passe pela frente, vai ser beneficiado. Então não tem como mensurar o quanto cada um vai ser. Basta eu pegar meu carro e passar por uma rua, eu já sou beneficiado. Então não pode ser por taxa, tem que ser por contribuição. E a contribuição é contribuição de iluminação pública. Muita atenção quanto a isso. No artigo 149 ainda estão detalhes que são muito cobrados pela banca. Cuidado com isso, gente. Cuidado com uma situação aqui. O 149 vai dizer que as contribuições sociais incidem sobre a importação. E claro que tem que incidir. Por quê? Para proteger o mercado. Agora, se for um exportador, diz também o texto constitucional, que não pagará contribuições especiais, contribuições sociais nesse caso. Cuidado, quando há exportação, desonera, então não pagará contribuições sociais. Quando importa, onera, pois concorre com o mercado interno, portanto paga contribuição. Lembra outro detalhe, parece um detalhe, parece preciosismo, mas caiu em prova do exame de ordem. As alíquotas podem ser ad valorem ou específicas das contribuições especiais. Cuidado com isso. O que é uma alíquota ad valorem? É aquela que você estabelece um valor fixo, 5%, por exemplo, e este 5% vai incidir sobre receita, vai incidir sobre o faturamento, por isso que nós chamamos aqui de ad valorem. Então, 5%, 3%, e vai mudando o faturamento, vai mudando a receita, bom, enfim. E o que é uma alíquota específica? Quando se estabelece metro quadrado, metro cúbico, metro quadrado, tal valor, R$5. Metro cúbico, R$3. Então, a alíquota específica é aquela que vai se voltar para a unidade de medida. Cuidado com isso, que isso já caiu no exame de ordem. Então vejam assim o 149. E também não podemos nos esquecer, dentro das contribuições ainda especiais, lá o artigo 195 da Constituição. Não esquece desse artigo, que vai falar das contribuições para o custeio da Seguridade Social. As contribuições para o custeio da Seguridade Social são as contribuições também, são encaixadas nas contribuições especiais, que vai ser aquela contribuição previdenciária que vai incidir sobre a folha do empregador, lá da empresa, vai incidir lá no salário, no recebimento do autônomo, tudo isso é contribuição para a Seguridade. Vai incidir também sobre concurso de prognósticos, sobre importação, vai incidir lá, quando a gente fala do empregador, sobre o lucro, sobre o faturamento, sobre a receita dele. Cuidado. Isso tudo faz parte das contribuições especiais. Então assim a gente faz uma breve análise da parte dos tributos. Bem, então fizemos uma revisão bem feita para essa prova de toda essa parte relativa às espécies tributárias, dando ênfase em cada situação. Lembra também, agora eu quero tratar com vocês, que na verdade quando a gente fala de direito tributário, a gente tem que obedecer um caminho. Vamos fazer esse caminho no quadro bem rapidamente. Lembra que o direito tributário ele tem um caminho. Qual é o caminho?
hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? É o que está abstratamente posto. Que da hipótese de incidência acontece o fato gerador. O que é fato gerador? O que acontece no mundo dos fatos. Lá na lei diz, o que diz? Quem tem propriedade de veículo automotor tem que pagar IPVA. Lembra disso? Aconteceu o fato gerador. Sou proprietário de veículo automotor, nasce a obrigação tributária. A obrigação tributária, para ela se tornar exigível e líquida, ela pende do lançamento tributário. O que o lançamento tributário faz? O lançamento tributário declara a existência da obrigação tributária, mas o mais importante, constitui o crédito tributário. Vejam que isso é o fundamento do lançamento. Constituição do crédito tributário. Depois que o crédito tributário está constituído, prezados, lembrem de uma coisa: poderão existir causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Bem fácil. As duas causas que são de exclusão do crédito tributário são anistia, que vai se voltar contra as penalidades, e a isenção. Guarda isso. Causas de exclusão do crédito tributário: anistia e isenção. E lembra que toda vez que a lei falar em suspensão, né, em pare, nós vamos estar falando de causa de suspensão. Ou seja, o crédito tributário não desapareceu. Ele existe, mas ele está parado. Então vejam, situações em que nós vamos ter a suspensão. Moratória. O que é o moratória? Prolongação, prorrogação, protrair, dilatar o pagamento de uma obrigação de um crédito tributário, no caso. Então, moratória. Depósito do seu montante integral. Depositar o montante integral também é suspender a exigibilidade do crédito tributário. Isso tudo enquanto se discute, por exemplo, se determinado tributo é devido ou não. Reclamações e recursos. Toda e qualquer impugnação, todo e qualquer recurso havido na esfera administrativa, lembra que é caso, de suspensão. As liminares, concessão de medida liminar e concessão de medida liminar em mandado de segurança e também em qualquer outra ação. Também é causa de suspensão. E por último, nosso amigo parcelamento. Parcelamento, incluído no artigo 155A, aquela forma tranquila de buscar o cumprimento da obrigação, mas enquanto se parcela, o que acontece? Suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Parcelamento e suspensão. Como eu falei para vocês, as duas cláusulas de exclusão, anistia e isenção. E por último, então, a extinção do crédito tributário, que na verdade vai envolver a forma mais comum de extinguir o crédito tributário, qual é o pagamento. Também temos a compensação, que a compensação vai ser um encontro de contas, tributos da mesma, valores relativos à mesma fazenda. Lembro para vocês, por exemplo, eu posso lá ter um crédito prêmio de IPI e, no caso, compensar com o imposto de renda, por exemplo, porque são da mesma fazenda. A transação, quando há prévio litígio e a lei autoriza que a Procuradoria faça acordo em processos. A remissão com 2 S's, prezados, não esqueçam disso. A remissão aqui é com 2 S's, Afinal, o verbo é o remitir. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? É o perdão, que também é causa de, como estamos falando aqui, de extinção. A denominada prescrição e decadência. Não esquece, o que é a prescrição? A prescrição é a ação, ou seja, quando a Procuradoria não ajuiza a ação no tempo hábil. Isso é prescrição. E a decadência, prezados, quando não há constituição do crédito tributário no tempo determinado. A falta, a ausência do lançamento tempestivo. Isso muito visto aqui em aula, nas nossas aulas, então nós fizemos todos os cálculos, vimos a jurisprudência, tudo isso foi bem analisado em sala de aula. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Outra coisa, conversão do depósito em renda. Aquilo que estava depositado e era uma causa de suspensão em primeiro momento, é convertido em renda e, portanto, extingue o crédito tributário. O pagamento antecipado e homologação do lançamento, nos casos de lançamento por homologação.
A consignação em pagamento. Professor, como é que eu vou lembrar a diferença entre depósito do montante integral e consignação em pagamento? Quando é uma e quando é que é a outra? Quando é que é extinção e quando é que é suspensão? Lembra que a consignação em pagamento é causa de extinção, pois pagamento é extinção. E o depósito, seu montante integral, é causa de suspensão. Lembra disso que vai dar tudo certo. Decisão administrativa irreformável ou ainda decisão judicial passada em julgado. Esses dois casos aqui também extinguem o crédito tributário. E por último, né, é muito perguntado em prova a dação em pagamento de bens e imóveis. Exatamente, colegas, imóveis. Bens móveis não podem quitar, né, o crédito tributário. E assim a gente faz uma análise. Lembra que nós no nosso curso aqui eu disponibilizei para vocês uma folhinha. Lembram disso? Nas nossas aulas a gente conversou sobre isso. E nessa folhinha estavam as causas de suspensão, exclusão e extinção. Então assim, gente, desejando uma ótima prova para vocês. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Fizeram a parte de vocês, estiveram aqui, estudaram, anotaram, né? Perderam noites, leram os códigos. Bom, agora é aquele momento da vitória, da tranquilidade. Vamos vencer essa etapa e depois aí nós nos vamos ver aqui na nossa segunda fase aqui, com certeza, da OAB aqui na Verbo Jurídico, né? Em que nós vamos viver e enfrentar. Agora lembro a vocês, cada momento nós vamos nos voltar para uma prova. O momento agora é o momento da primeira fase. Vai com calma, fica tranquilo, não para numa questão que tu não saiba, vai buscando aquelas que tu faz com tranquilidade. Lembra que tu não precisa acertar todas, né? Não é necessário acertar todas para aprovação. Então, faz uma seleção, vai vendo com calma aquilo que você vai indo, tranquilo, não tranca em questão e vai firme que vai dar tudo certo, tá? Então nos vemos aí nas nossas próximas aulas, na segunda fase da OAB. Muito obrigado!